Quando lemos as orações contidas na Palavra de Deus, principalmente aquelas feitas por Jesus, geralmente nossa atenção é voltada para os pedidos feitos durante essas preces. Outro detalhe que vale a pena ser notado são as declarações de Jesus enquanto orava. Nessa noite, vamos aprender o que Jesus diz sobre em que consiste a vida eterna e que tipo de conhecimento precisamos ter para obtê-la. Olá, como vai? Tudo bem com você? Eu quero que você siga sendo abençoado por Deus e é por isso que eu estou aqui com você e é por isso também que você está nos acompanhando aí já nessa quarta noite de estudos. É uma alegria muito grande compartilhar a Bíblia e inclusive o pastor adventista tem um leque bastante diferenciado de atividades para atender às demandas da igreja e do ministério, mas eu considero que a parte mais importante e também mais especial de um ministério de um pastor é poder apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Afinal de contas, à medida que um pastor apresenta a palavra, ela vai e ela traz pessoas para Jesus Cristo. Pessoas passam a acreditar em Jesus e têm seus nomes registrados no livro da vida e nenhuma alegria pode superar a alegria de saber que a vocação pastoral alcança gente para o reino dos céus. Muito obrigado pela sua gentileza e por me permitir estar com você aí nesta noite também. Quero continuar te oferecendo o guia de estudos Ouvindo a Voz de Deus. É um presente nosso, mais de 10 pessoas já solicitaram e nós estamos já encaminhando para que elas tenham esse guia, para que possam se inteirar melhor do conteúdo bíblico e do plano de Deus para a vida delas. E você também pode ser uma das pessoas que irão receber o nosso guia, o nosso presente, o nosso guia de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Só mandar para a gente aí, eu aceito ou eu desejo, para o WhatsApp que aparece na sua tela, 991 15 20 54, e nós teremos a alegria de encaminhar para você, ok? Cada dia que a gente vem estudando a palavra, a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, não é? E o tema de hoje é um tema que impacta diretamente a forma como nós enxergamos a vida. Por quê? Porque o ser humano, conforme até a Mari Dili introduziu, o ser humano deseja viver para sempre. A forma de interpretar a vida do ser humano é como se ela fosse eterna. Ninguém admite que a vida tem o início, o meio e o fim, como é o processo natural aí dentro da biologia. E aí a gente vai tentando esticar a vida. Eu quero ler um trecho para você de uma autora americana. Essa autora, ela viveu ali no século XIX, um pedaço do século XX, e eu quero ler um trecho desse livro chamado Evangelismo. A autora se chama Ellen White, e eu quero ler para você ver qual é a definição que lá em 1903 ela dava para a forma como o ser humano encara a vida. Olha só, Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia existente nas igrejas. Para que os homens não tenham tempo para a meditação, Satanás os leva para uma rotina de frivolidades e busca de prazeres, de comidas e de bebidas. Passo a passo, o mundo está ficando nas condições que reinavam nos dias de Noé. Todo imaginável crime é cometido. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações e uniões, atando-se a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias,
Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. Agora, observe. A esse círculo de crime e loucura, o homem chama vida. A este círculo de crime e de loucura, o homem chama vida. Essa declaração foi escrita em 1903, mais de 100 anos atrás, 118 anos atrás aproximadamente. Mas é uma descrição muito própria para o início dessa terceira década dos anos 2000. Você não concorda comigo? O ser humano, a gente enquanto ser humano, vai buscando novas técnicas para perpetuar a vida contra o fato absoluto de que a vida chega ao fim. Mas existe uma forma de nós perpetuarmos a vida que não consiste em nós mesmos. Essa forma está fora e acima de nós. E é sobre este mecanismo, esse caminho que eu quero ler com você e estudar com você nesta noite. Abra a sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de São João, no capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 3. É o nosso texto base desta noite. E a partir deste texto nós iremos tirar algumas lições que vão aquecer nosso coração, nos fazer viver uma vida melhor aqui e conseguir enxergar o futuro, a vida plena e eterna que Jesus garantiu para a gente. Bom, Evangelho de São João, capítulo 17, verso 3, diz assim, olha: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí está a vida eterna. A vida é o elemento de maior desejo do ser humano. Como eu acabei de introduzir, nós rejeitamos a possibilidade de finitude da vida. E então a gente entra num círculo de trabalho, de atividade, de conquista, de aumentar patrimônio, de prazeres, de diversão, de lazer. E a gente considera que a vida é isso. Alguns dizem, quanto mais lazer eu puder, melhor a vida eu vou ter. Outros consistem em buscar os seus patrimônios, em garantir o futuro e assim sucessivamente. Jesus está declarando aqui que a vida, objeto de desejo do ser humano, não está nas coisas que a vida aqui pode trazer, que as conquistas aqui podem trazer. A vida que de fato vale a pena ser vivida não está nessa atmosfera. Inclusive, é bastante desafiador dizer isso para você, mas a vida que nós vivemos aqui é a vida do inimigo. O inimigo de Deus, aquele que eu descrevi, que foi descrito aqui no texto introdutório. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus já disse isso. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas em contrapartida, o próprio Jesus diz no mesmo texto: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, essa atmosfera contaminada pelo mal e pelo pecado não é o plano original de Deus. Quando Deus criou a vida em Adão e depois em Eva e a partir deles para toda a humanidade, Ele não idealizava que o mundo se tornasse toda essa corrupção que é vista hoje, toda essa delinquência, toda essa instabilidade. Deus não idealizou que a vida chegaria ao fim. A vida chegou ao fim por causa da rebelião de um anjo, que depois originou o pecado. E assim, todos nós conhecemos a mortalidade, a finitude da vida. Jesus está apontando os nossos olhos para o alto. Ele está dizendo, a vida que vocês desejam, a vida que é perpétua, não está nessa atmosfera, está em mim. E ele vai declarar, a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Deus se tornou uma figura mitológica. Existem diversas divindades nas diversas religiões, e Deus então é aquele ser que nós falamos no sábado, é um ser sério, bastante concentrado, cabelos grisalhos, barba grisalha também. E a gente imagina, outras pessoas imaginam que Deus é uma fumaça, uma energia positiva, mas na verdade Deus é uma pessoa,
E a vida que é perpétua em nós, que se perpetua em nós, é a vida que está consistida no próprio Deus. Conhecer a Deus consiste em perceber as ações dele sobre nós, perceber que ele é o nosso Criador, é prestar satisfação respeitosa e humilde a ele e receber dele também o cuidado que é tão fundamental e tão importante para a nossa subsistência. Sabe que é necessário conhecer a Deus para que você tenha alguém a quem agradecer pelas suas conquistas e tenha alguém a quem recorrer diante dos dilemas da vida. Conhecer a Deus dá subsistência ao ser humano, porque quando esse indivíduo está preso nas ferragens de um carro, quando está diagnosticado com uma doença incurável, ou quando percebe que a vida está se aproximando do fim, conhecer a Deus dá a ele a perspectiva de que a morte não é o fim da vida. Inclusive, para aqueles que creem em Deus, é possível ter a certeza de que a sepultura não embala o corpo para sempre. A morte nada mais pode fazer do que embalar, do que conservar o corpo das criaturas e dos filhos de Deus, para que um dia eles possam viver eternamente com esse próprio Deus. Ter essa certeza, ter essa convicção só é possível quando você conhece o Deus verdadeiro. Muitas divindades falsas têm sido criadas como uma própria estratégia de corrupção da fé. Uma outra estratégia de pintar um Deus que não é o verdadeiro é o de colocar a Deus como se ele fosse uma figura ruim, como se fosse um atirador de elite que está esperando você errar para te fuzilar. Algumas expressões apontam para isso. Quando alguém morre, a gente diz, Deus levou. Essa é uma expressão popular que acabam por pintar um Deus que é um tirano, quando, na verdade, à medida que nós conhecemos a Deus, ele se revela a nós como um Pai carinhoso, que tem o controle da nossa vida e que cuida de cada um dos seus filhos muito bem nesta terra e também os dará a vida eterna. Jesus adiciona um outro conhecimento aqui, uma outra faceta. Ele diz que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em Cristo também está consistida a vida. E é nesse momento que nós nos apaixonamos por Deus. Naquela mensagem introdutória de 3 dias atrás, eu falei para você que Jesus veio revelar o Pai. E a Bíblia descreve em diversos momentos que Jesus é a vida. Nele está a vida. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no verso 4, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A Bíblia vai dizer também em João 3, verso 36, que quem crê no Filho de Deus tem a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo não veio apenas revelar o Pai, mas ele veio trazer a vida novamente ao ser humano. E como é que ele fez isso? Trocando de lugar com cada um de nós. Nós somos pecadores e deveríamos morrer, porque somos descendentes de Adão e assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos morrem, porque todos são pecadores. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos vida, porque ele veio sem merecer morrer e morreu, para dar uma vida que nós também não merecíamos. Cada vez que nós olhamos para a cruz, cada vez que nós nos identificamos com Cristo, cada vez que a fé irrompe de dentro de nós e ela é expressa em adoração, em submissão e reconhecimento a este Jesus, ele está recriando a sua própria imagem e semelhança em nós. Ele está restaurando em nós a vida. Jesus Cristo veio para ser a ponte que conecta a terra ao céu novamente. Ele desceu à sepultura, mas a morte não foi suficientemente forte para prendê-lo, porque de lá ele ressurgiu, e ressurgiu com o troféu da vitória, que é a vida eterna que ele dará a você. Jesus não perdeu nenhuma só vez, ele nunca falhou e não falhará com você. Sabe que o Senhor Jesus em breve retornará. E o momento de herdarmos a vida eterna será quando, naquele abrir e fechar de olhos, quando os céus se abrirem,
quando forem ouvidas as trombetas de Deus, quando os mortos que morreram crendo ressuscitarem, afinal de contas o próprio Cristo disse lá em João 11, que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. E Ele dá a vida a todos quantos creem nele. Ele não elegeu os ricos, Ele não elegeu os belos, Ele não elegeu os inteligentes. Jesus elege a todos quantos creem. E crença é algo que todos podem ter. Infelizmente, as faculdades estão se enchendo de jovens que buscam o conhecimento. Eles se dedicam ao estudo das artes. No entanto, eles ignoram o Senhor da sabedoria e rejeitam o mestre da criatividade. Não é possível ter subsistência nessa vida longe de Jesus. Meu amigo, minha amiga, acredite, você não será feliz longe de Cristo. Uma felicidade passageira que o dinheiro conquista, que o lazer traz, poderá até ser alcançada, mas chegará um momento que todo ser humano precisará deste Cristo que está fora e acima, desse Cristo em quem consiste a vida, nesse Cristo que, ao dar o último suspiro, estava redimindo para o lar celestial todos aqueles filhos que creram e que crerem. O único passo que Jesus pede que você dê é em direção à crença, em abrir o seu coração para este conhecimento para que você receba a vida eterna. Ele declarou, lembra das declarações? Ele declarou também lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Conhecer Jesus, colocar a vida nas mãos de Jesus, garante não só sobrevida para esta terra, mas garante também que você herdará o céu. Jesus garantiu que a morte chegará ao fim. Jesus garantiu que aqueles que descerem à sepultura, de lá ressurgirão. Ele dirá, levantai do pó, queridos meus, porque a morte foi vencida. A morte não poderá conter os filhos de Deus, porque Ele mesmo venceu a morte. E aqueles que conhecem a Deus, e aqueles que conhecem a Jesus, esses sim, vivem para sempre. Não é apenas um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico ao qual Ele está chamando você. Não, absolutamente. Jesus te chama a um conhecimento relacional. A palavra usada em João 17, verso 3, para conhecimento, é uma palavra que remete ao Antigo Testamento, quando um homem e uma mulher se casavam e geravam filhos. Marido e esposa se conhecem de maneira muito próxima e íntima como ninguém mais. O chamado que Jesus faz a você é um chamado de casamento com Ele, é uma aliança. Por isso o batismo. Por isso pessoas são batizadas de forma pública, assim como se casam de forma pública. Porque quando você aceita Jesus, você se torna próximo e íntimo dele. É um companheirismo que começa e dura até o fim da vida. E, na verdade, ele se estende pela vida eterna. Jesus não está brincando de salvar. Jesus não está contando histórias em tirinhas. Ele deu a vida para recuperar para si a sua vida. Que você abra o seu coração para Jesus. Que você diga a Ele, Senhor, eu não quero mais esperar. Não importa quais as circunstâncias você está enfrentando, se de euforia ou de tristeza, de conquista ou de perda. Diga para Jesus, Jesus, eu abro o meu coração. Eu quero conhecê-lo mais, cada dia mais. Quero me relacionar contigo e experimentar a alegria da salvação que há no Senhor. Eu quero conseguir olhar ao futuro, perceber que existe mais da vida para ser vivido. Eu sei que você aceita. Eu sei que o seu coração é sensível. Eu sei que você é honesto consigo mesmo. E você sabe que as experiências que esta vida na Terra dá pra gente, elas são fumaça. Elas passam muito rápido. Jesus garante que a sua alegria será eterna. Ele garante que esse ciclo
de vida que a gente descobriu aqui vai passar, mas que Ele dará a todos aqueles que crerem nele e que o conhecerem a vida que jamais terminará. Que o Espírito Santo abençoe a sua decisão de hoje. Que você diga: Senhor, eu aceito, eu desejo te conhecer. Senhor, eu não sei tudo, eu não domino tudo, mas eu aceito. Que bom que você aceite em seu coração. Quero orar por você. Quando eu oro, eu fecho os olhos. Você quer fechar comigo? Vamos orar? Bondoso Pai, novamente nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor, com o poder ilimitado que tem, alcance cada um destes que aceitaram Te conhecer. Que a Tua graça dê sobrevida nesta terra, uma vida abundante como é prometida por Jesus, mas que dê também a alegria de viver eternamente. A Tua bênção eu peço e faço isso agradecido em nome do nosso bem-amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço e até amanhã.